Bom, pessoal, para quem não acompanhou o último bloco de aula, o primeiro bloco, nós iniciamos falando sobre as demonstrações contábeis. Eu expliquei alguns aspectos aí do CPC 26, e aí agora a seguir a gente vai retomar agora falando sobre os componentes patrimoniais, certo? Só falou que o áudio está falhando. Confirme para mim se o áudio está funcionando, se está ok, como é que tá, por favor. Só estou aguardando a confirmação do áudio para dar continuidade. Beleza. Vou continuar então a aula, tá? Então a gente estava falando sobre alguns aspectos aí do CPC 26. Eu avisei tratei de algumas questões aí pertinentes à Lei 6.404, tá? Que é basicamente a matriz da legislação societária a respeito das demonstrações contábeis. E agora, a seguir, a gente vai continuar tratando agora dos componentes patrimoniais, tá? E o primeiro deles é o ativo. Bom, o ativo, ele basicamente, por definição do CPC 00, ele é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. Bom, pessoal, então o ativo, ao contrário do que a gente aprende, né, no começo do estudo sobre a contabilidade, no qual a gente fala sobre que ativos, simplificadamente, né, seriam os bens e direitos. Agora a gente já tem uma conceituação um pouco mais sofisticada agora, uma conceituação que é a conceituação que a gente espera ouvir de um aluno de ciências contábeis, tá? Quando questionado sobre o que seria o ativo. Então, o ativo é isso, ele é um recurso controlado pela entidade, tá? Verifique aí que não está falando que o recurso ele precisa ser de propriedade da entidade, mas simplesmente controlado, tá? Com base nisso, a gente pode considerar aí como um ativo imobilizado da entidade os ativos que são utilizados aí por meio do leasing, tá? O leasing financeiro, aí com base na essência sobre a forma. Então a gente pode considerar que os bens aí, né, objeto de leasing financeiro, eles compõem o ativo imobilizado da entidade, tá? A depender do bem que seja ali, tá? Então, além disso, ele é proveniente de um evento passado, tá? Então, se o evento ainda não aconteceu, ele não pode ser reconhecido. Com base nisso, e no CPC 25, a gente não pode reconhecer um ativo de evento futuro, porque esse evento pode não acontecer, né? Justamente pela incerteza da ocorrência desse evento futuro, que é vedado o reconhecimento dos ativos contingentes, tá? Então, eu não posso fazer isso. Somente decorrência de eventos passados, tá? Então, já tem que ter ocorrido o evento, o fato gerador da aquisição, do controle daquele ativo, tá? E eles devem resultar em futuro benefício econômico, tá? Então, eu não posso considerar uma dívida a receber que eu tenho com a entidade, por exemplo, eu tenho um valor a receber, um duplicata a receber de uma empresa, só que essa empresa está falida. Então, essa duplicata ela não vale de nada, tá? Ela não tem nenhuma perspectiva de futuro benefício econômico para a entidade. Então, justamente pelo fato dela não ter nenhuma expectativa de benefício futuro para a entidade, ela não deve ser reconhecida como um ativo. Do mesmo modo, um estoque que eu tenho de produtos vencidos também não merece ser reconhecido como um ativo, porque ele não vai gerar benefício econômico futuro, certo? Então, basicamente é isso aqui, é a nossa equaçãozinha, então. Recurso controlado, mais resultado de evento passado, mais benefício econômico, futuro benefício econômico, eu vou ter um ativo, eu vou estar diante de um ativo. Sempre vou reconhecer? Depende. Ele tem que ser provável a existência desse benefício futuro aí, né? Esse benefício econômico futuro. E, além disso, ele tem que ter uma base de mensuração confiável para que possa haver esse reconhecimento, tá? Vamos prosseguir aqui com a nossa aula. Algumas contas aí do ativo. A gente tem caixa e equivalentes de caixa, tá? Eu coloquei aqui, seguindo os moldes da Lei 6.404, que lá fala que deve seguir, né, os ativos devem ser classificados conforme a liquidez ou a conversibilidade, tá? Então, seguindo o grau de liquidez ou conversibilidade, né, ordem decrescente, tá? Então, o que é mais líquido em cima e depois a gente vai, conforme vai reduzindo essa liquidez, os índices vão ficando mais abaixo, tá, do balanço patrimonial, nosso lado esquerdo do balanço, tá? Então, a gente tem o caixas e equivalentes de caixa, que é o mais líquido, tá? Seguido por clientes e outros recebíveis, os estoques, né? Os ativos financeiros,
E aí a gente tem o total de ativos classificados como disponíveis para venda e ativos à disposição para venda, tá? Às vezes eu posso ter um imobilizado que está classificado como disponível para venda, e aí justamente por ele estar classificado como disponível para venda, ele vai sair lá do não circulante e vai passar a figurar aqui no circulante, tá? A gente tem os ativos biológicos, tá? Basicamente animais, as plantas, tá? A gente tem também os investimentos avaliados pelo MEP, tá? O método de equivalência patrimonial, conforme aí a Lei 6.404 e no âmbito dos CPCs, o CPC 18, que trata da temática, né? A gente tem também o imobilizado, tá? Que, salvo o melhor juízo, é tratado no CPC 28, tá? 27, eu acho que é propriedade para investimentos. E o intangível, que é tratado no CPC 04. Vocês podem perceber que os principais aqui, o estoque é CPC 16, né? Ativos financeiros, o CPC 48, tá? O caixas e equivalentes, de certa forma, é tratado no CPC 03, na parte de demonstração do fluxo de caixa, tá? Então, basicamente, é isso. Então, assim, as principais contas aqui do ativo, elas são objeto de algum pronunciamento contábil aí para poder determinar as normas que vão reger esse registro aí, tá? A gente tem também que o segundo grupo, o segundo componente patrimonial são os passivos, tá? E aí, para falar sobre passivo, a gente novamente vai consultar lá o CPC 00, que traz a seguinte definição para passivo, tá? Quando a gente está aprendendo, a gente fala que são as dívidas, as obrigações da entidade. E aí o conceito mais completo, trazido pela estrutura conceitual, é de que o passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, tá? E cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos, tá? Então, pessoal, basicamente, o que eu tenho que alertar vocês aqui é que essa obrigação ela deve ser presente, tá? Obrigação for futura, eu não posso reconhecer aquilo como como um passivo, tá? Para ser passivo, a obrigação tem que ser presente, tá? Se for uma obrigação futura, tá? O que eu posso talvez reconhecer seja uma provisão, um passivo contingente, tá? Vou poder reconhecer, e aí, lógico, né, o reconhecimento passivo contingente, né, ele vai ser feito no relatório, nas notas explicativas, tá? E não vai ser objeto de demonstração, de uma demonstração contábil como o balanço patrimonial ou demonstração de resultado do exercício. Ele vai ser reconhecido lá nas notas explicativas e não no balanço. Então, além disso, no evento passado, tá? Então, o evento já ocorreu, tá? O fato gerador já ocorreu, porque se ainda não houve fato gerador, não há que se falar em reconhecimento. E a liquidação dele vai ser dependente de quê? Da saída de um recurso que tenha a probabilidade de gerar um benefício econômico futuro para a empresa, tá? Um ativo, geralmente caixa, tá? Geralmente a origem, né, do recurso que vai liquidar essa obrigação vai ser lá do caixa, tá? Bom, algumas contas aqui do passivo, a gente tem contas a pagar, comerciais e outras. A gente tem as provisões, como eu havia falado, objeto aí do CPC 25, tá? A gente tem as obrigações financeiras, que são tratadas também lá no CPC 48, tá? Junto com os ativos financeiros. A gente tem as obrigações e ativos relativos à tributação corrente. Juntamente ali, logo em seguida, a gente tem os impostos diferidos, ativos e passivos. Ambas as duas aqui, tanto as obrigações e ativos relativos à tributação corrente, quanto os impostos diferidos, ativos e passivos, são objeto do CPC 32, tá, pessoal? Em seguida, a gente tem as obrigações associadas a ativo à disposição para a venda, tá? Que, eu não me lembro agora de cabeça qual é o número do CPC. Não vou me lembrar aqui agora, mas também tem um CPC específico aqui também para tratar disso, tá? Seguindo aqui, pessoal, a gente tem que o terceiro componente, tá, patrimonial, é o patrimônio líquido. E ele basicamente é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos, tá? Então, uma das nomenclaturas do ativo é patrimônio bruto, tá? Patrimônio bruto por quê? Porque ele ainda não teve a dedução das obrigações, ele ainda não teve a dedução dos passivos. Então, justamente por isso,
é que ele é conhecido como patrimônio bruto, tá? Então, outra nomenclatura para o ativo seria essa, né, de patrimônio bruto, enquanto que o patrimônio líquido, ele é líquido por quê? Porque ele já sofreu a dedução das demais obrigações da entidade, tá? Ele já sofreu dedução de passivos ali. E aí, depois de retirar desses passivos, tá, desse cotejo entre os dois valores, a gente chega ao patrimônio líquido. As contas do patrimônio líquido aí, né, segundo o que consta no nosso CPC 00, né, lá vai constar a participação de não controladores apresentada de forma destacada dentro do patrimônio líquido, tá? Então, vai ter que haver essa distinção, tá, entre o que é participação dos controladores e o que é participação dos não controladores, certo? Isso é importante distinguir, tá? Para poder saber, pensei que era dúvida aqui no chat, pessoal, para poder saber de onde que é a origem daquele recurso, tá? Com quem a empresa vai ter essa obrigação com relação ao resultado, com relação ao desempenho que foi oferido por ela, certo? Além disso, a gente tem que o capital integralizado e reservas e outras contas atribuíveis aos proprietários da entidade, tá? Então, deve ser segregado também lá no patrimônio líquido, justamente isso, tá? O capital integralizado, tá? Que é diferente do capital subscrito, tá? O integralizado é aquilo que já foi realmente adimplementado, tá? Pelos sócios. Então, uma coisa é subscrever, que é só a promessa da integralização, enquanto que a integralização corresponde à efetiva entrega do numerário, tá? Para cumprir aquela promessa que foi feita no ato de subscrição das ações, tá? Ou das cotas, o que for, a depender da sociedade empresária com a qual a gente estiver lidando, certo? As reservas, tá? Reserva de lucro, reservas legais, tá? A gente tem a reserva de contingência, reserva de incentivos fiscais, tá? Enfim, as diversas reservas aí que já estão até carecas aí de saber, tá? E outras contas atribuíveis aos proprietários da entidade. Então é importante segregar aí, tá? O que é o do proprietário e o que não é do proprietário, tá? Para verificar como é que está essa questão dessa composição do patrimônio líquido da entidade. Prosseguindo, pessoal, outra distinção que é importante fazer é o que é circulante e o que é não circulante, tá? E seguindo essa temática aí, a entidade ela deve apresentar os ativos circulantes e não circulantes e passivos circulantes e não circulantes, como grupo de contas separados no balanço patrimonial, exceto quando uma apresentação baseada na liquidez proporcionar informação confiável e mais relevante, tá? Então, o que é isso, pessoal? Então, os ativos e os passivos, eles vão ser segregados em dois grandes grupos, tá? Os circulantes e os não circulantes, tá? E aí, para definir o que é circulante e o que é não circulante, a gente tem diversos critérios aí, tá? E aí, atendido um dos critérios, tá? Para ser circulante, ele necessariamente vai ser classificado no circulante. Se, porventura, ele não atender a nenhum desses requisitos para ser circulante, residualmente ele vai ser um ativo ou um passivo não circulante, certo? Então, a definição de não circulante ela é residual, tá? Se não coube nenhuma das condições lá, tá? Para poder ser considerado um, um circulante, então ele vai ser não circulante, certo? E aí uma outra alternativa que se tem é dividir conforme a liquidez, tá? Então, isso é comum principalmente em instituições financeiras, tá? Classificar no balanço dela lá por ordem de liquidez ao invés de circulante e não circulante, tá? Isso, a regra é classifica em circulante e não circulante. A informação pela liquidez vai ser mais relevante, então põe pela liquidez. E, professor, eu posso combinar as duas, liquidez e circulante e não circulante? Pode. Aí você vai ter uma apresentação em base mista, que é o que a gente vai falar aqui agora, que a apresentação em base mista pode surgir quando a entidade tem diversos tipos de operações. Então, para um determinado tipo de operação, é interessante representar aquilo ali pela liquidez. Eu vou utilizar pela liquidez. Tá? E em outras operações vai ser interessante eu classificar em circulante e não circulante. E aí, esse outro tipo de operação eu vou utilizar circulante e não circulante. E aí, com base nisso, eu vou estar trabalhando sobre uma base mista, tá? Vou seguir aqui, tá? Então, vamos lá. Como é que um ativo faz para ele ser circulante? Qual critério ele deve atender, tá? Então, para ser circulante, espera-se que ele seja realizado ou pretende-se que seja vendido ou consumido no custo normal do ciclo operacional. Então, o que é isso? O ciclo operacional da entidade, como eu já tratei com vocês em aulas passadas,
é o período ali, né, o interstício entre a aquisição da matéria-prima até o recebimento do produto da venda, né, daquela mercadoria, certo? Então, é um lapso de tempo aí que é compreendido nesse intervalo. Então, se aquele ativo ele for consumido nesse intervalo de tempo, ele vai ser um circulante, tá? Se ele tiver também mantido, pode ser que ele era um não circulante, por exemplo, um imóvel, tá? Aquele imóvel ele pode ser classificado no circulante? Pode, se ele estiver sendo mantido com o propósito de ser negociado. Se a empresa ela tiver no planejamento dela, tá, a intenção de alienar aquele imóvel, ele vai ser disponibilizado para negociação, disponibilizado para venda. Essa disponibilização faz com que ele seja removido do grupo de não circulante para o grupo de circulante, tá? Além disso, a gente tem que, para ser circulante, ele pode ser o seguinte, ele pode ser que você espere que ele seja realizado até 12 meses após a data do balanço. Se você esperar que aquele ativo, por exemplo, mercadorias, você espera que aquela mercadoria ela seja vendida durante o ano. Se ela for vendida durante o ano subsequente, tá? Porque o balanço patrimonial sai dia 31 de dezembro. Então, o exercício seguinte, ela vai se referir ao exercício seguinte na legislação societária. O exercício seguinte por isso. Porque o balanço sai no final do ano e eu vou levar em consideração o exercício seguinte. Se no exercício seguinte ele for, se eu espero que ele vai ser alienado, ou que ele vai ser consumido, tá? Ou que ele vai ser vendido nesse período aqui de 12 meses, eu vou classificar também como circulante, tá? A outra opção é ele ser caixa ou equivalente de caixa. Então, caixa e equivalente de caixa também, por definição, é ativo circulante, tá? E ativo não circulante, como eu já havia adiantado para vocês, eles são os demais ativos não classificados como circulante. Então, conceituação residual. O que não for circulante, ou o que não for circulante é não circulante, tá? Simples dessa forma. Como eu acabei adiantando, o ciclo operacional da entidade é o tempo entre a aquisição de ativos para processamento e sua realização em caixa ou seus equivalentes. Então, comprei a matéria-prima, deixei ele estocado, estoque de matérias-primas. Aí, depois, essa matéria-prima ela foi processada, tá? Houve o processo de fabricação e, subsequentemente, esse processo de fabricação ela voltou novamente ao estoque, só que agora como mercadoria acabada, tá? E aí, essa mercadoria acabada ela é vendida e, após a venda, ocorre o recebimento pelaquela venda, certo? Então, esse é o período, esse é o ciclo operacional da entidade, certo? E quando o ciclo operacional normal da entidade não for claramente identificável, adota-se como pressuposição, tá? Como pressuposto, que a sua duração seja de 12 meses. Tá? Então, não sei quanto que é o período do ciclo operacional da minha entidade. Então, por definição, a gente vai pressupor que ele seja de 12 meses, certo? Importante saber disso. Isso já foi objeto de cobrança de prova de concurso, tá? Exame de suficiência, então é importante saber disso. Além disso, agora vamos falar agora sobre o passivo, sobre os passivos, tá? A gente falou sobre ativo circulante e não circulante, nós vamos trabalhar com passivo circulante e não circulante, tá? Bom, passivo para ele ser circulante, espera-se que ele seja liquidado durante o ciclo operacional. Então, novamente, como a gente já havia falado dos passivos, tá? Dos ativos, perdão, os passivos também que se espera que seja liquidado dentro do ciclo operacional vão ser classificados como circulantes, tá? E aí, ciclo operacional é um ano? Não. Ciclo operacional é esse período que eu falei para vocês, entre a aquisição da matéria-prima até o recebimento do produto à venda. E aí pode ter uma empresa, por exemplo, o ciclo operacional dela demore mais do que 12 meses, tá? Por exemplo, uma empresa, uma indústria naval, demora mais do que 12 meses para poder conseguir produzir um navio, tá? Uma indústria aérea também, né? A Embraer ela vai demorar mais tempo para poder conseguir fabricar um avião. Então, o ciclo operacional dela vai ser um pouco mais dilatado do que as demais entidades, tá? Comerciais. Além disso, para ser circulante, né? Se ele estiver mantido com o propósito de ser negociado. Se está para ser negociado aquele passivo, tá? Ele também vai ser circulante. Se ele tiver que ser liquidado até 12 meses após a data do balanço, então no ano seguinte eu tiver que pagar aquela obrigação, então ele vai ser circulante, tá? Ou se tiver o direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. Também vou classificar ali, né, como circulante, tá? Se eu tiver esse direito incondicional de diferir esse prazo para liquidação da despesa. O que é diferir? Né? Diferir é dilatar esse prazo, é fazer a dilação desse prazo. Então, se eu consigo prorrogar ele incondicionalmente,
ainda assim ele vai ser classificado como circulante, tá? E, como já tratado, os não circulantes são classificados assim residualmente, tá? Então, tudo que não for circulante será, tudo que não couber no circulante será não circulante. Redundante isso. Vamos lá, passivos financeiros. Bom, pessoal, os passivos financeiros eles devem ser classificados como circulantes quando a sua liquidação estiver prevista para o período de até 12 meses após a data do balanço, tá? Isso mesmo que o prazo original para a sua liquidação tenha sido por período superior a 12 meses, tá? Então, o que é isso? Eu tenho um passivo financeiro, tá? E aí, esse passivo financeiro, eu tenho uma previsão de que eu vou pagá-lo no ano que vem, tá? No exercício seguinte. Só que aí, o que ocorre? A data de vencimento dele, por exemplo, ele está só para 2022. Eu vou pagar em janeiro de 2021. Como eu tenho essa previsão de que o pagamento ocorrerá em janeiro de 2021, ele vai ser classificado como circulante, mesmo que a data de vencimento dele seja para 2022, porque já existe essa previsão de que o pagamento será antecipado, certo? E isso, novamente, é fruto da primazia da essência sobre a forma, tá? É isso que explica essa classificação. Ele também vai ser, esse passivo financeiro também vai ser classificado caso, como circulante, né, caso haja um acordo de refinanciamento ou de reescalonamento de pagamento a longo prazo, seja completado após a data do balanço e antes das demonstrações contábeis serem autorizadas para sua publicação. Então, se houver um acordo de refinanciamento, tá, e após a data do balanço e antes das demonstrações contábeis serem autorizadas para publicação, ainda assim eu irei classificar aquele passivo financeiro como circulante. Bom, pessoal, agora terminamos de tratar sobre o balanço patrimonial, os aspectos básicos, agora a gente vai tratar da demonstração de resultado do exercício. E para tratar da demonstração de resultado do exercício, a gente tem que falar das contas de resultado, tá? A gente falou das contas patrimoniais, agora vamos tratar das contas de resultado, que basicamente são duas, tá? São as receitas e as despesas. E aí, novamente, voltando o nosso olhar para o CPC 00, de estrutura conceitual, as receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais, tá? Então, vai ser um aumento ali dos ativos, tá? A receita vai ser isso, um aumento do ativo ou uma redução do passivo, tá? Que, em consequência disso, gera um impacto positivo no patrimônio líquido, tá? E que ele não esteja relacionado a uma contribuição, algum pagamento, tá? Feito por parte dos proprietários, dos acionistas ali da empresa, tá? Porque se ele aumentou o capital social, isso não pode ser considerado como uma receita, tá? E o que são as despesas? Bom, as despesas são o elemento antagônico ali com relação à receita, tá? Enquanto a receita vai ser um acréscimo, a despesa vai ser um decréscimo nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que vão resultar num decréscimo do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a distribuição aos detentores dos instrumentos patrimoniais, tá? Então, as despesas basicamente vão consistir nisso, vai reduzir o patrimônio líquido, tá? Em virtude de uma diminuição do ativo ou de um aumento do passivo. Então, em virtude disso, o que vai ocorrer? Uma redução do patrimônio líquido, e essa redução ela não pode estar relacionada com distribuição de capital aos detentores dos instrumentos patrimoniais ali, que seriam os acionistas, os proprietários ali da entidade, certo? Bom, o que consta lá? O que tem nessa demonstração de resultado do exercício? Bom, preliminarmente, constam as receitas, tá? Vão constar os ganhos e perdas decorrentes de baixa de ativos financeiros, mensurados a custo amortizado, tá? Vão constar também os custos de financiamento, a parcela dos resultados de empresas investidas reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial, o MEP, os tributos sobre o lucro, tá? Imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, tem também
em um único valor para o total de operações descontinuadas. Tá? Então, o que é interessante em inovação do CPC 26? Essa necessidade de divulgação, né, das operações descontinuadas. Essa exigência ela não existe na Lei 6.404. Tá? Então, inovação da estrutura do CPC 26, tá? Do pronunciamento técnico. Além disso, também vai constar o atendimento à legislação societária brasileira vigente na data da emissão do CPC 26. A demonstração do resultado deve incluir ainda as seguintes rúbricas: custo dos produtos, das mercadorias, dos serviços vendidos, tá? O famoso CVM, CMV, perdão, né? O CMV, custo da mercadoria vendida, ou CPV, tá? Custo do produto vendido, ou CPS, né? Que é o custo do produto do serviço prestado, tá? CSP, perdão, custo do serviço prestado. Vai constar também o lucro bruto, tá? Vai constar o lucro bruto aí que vai ser obtido logo após a dedução do CMV, tá? Você vai ter as despesas com vendas, as despesas gerais, administrativas e outras despesas e receitas operacionais, tá? Resultado antes das receitas e despesas financeiras, após o resultado antes de tributo sobre o lucro, e por fim o resultado líquido do período, tá? A estrutura é essa. Deve ser evidenciado de forma destacada o resultado proveniente de avaliação de investimentos pelo método de equivalência patrimonial, tá? Então, essa exigência ela não era feita pela legislação societária. Isso aqui é inovação, né, como repiso aqui, do CPC 26, essa necessidade de divulgar separadamente os resultados de investimentos aí feitos sob a égide do método de equivalência patrimonial. Esse método de equivalência patrimonial ele é utilizado quando você está diante de uma coligada ou de uma controlada, certo? Prosseguindo, pessoal, além de destacar o resultado proveniente das operações continuadas e descontinuadas, tá? É outra questão que é importante também. Destaca que o CPC faz essa observação de que deve ser analisado o que foi o que ocorreu de operação continuada e descontinuada, tá? Elas são objetos do CPC 31, tá? E não convém aqui perder tempo tratando disso mais profundamente, mas basicamente seria o seguinte: a empresa, se ela resolver fechar uma linha de produto ou uma determinada unidade dela ali, tá? Ela vai entrar, o produto dessa venda vai entrar como operação descontinuada, tá? Que tem mais ou menos que uma estrutura, tá? Comparada à das leis 6.404 e do CPC 26, tá? E o CPC 26, a primeira observação que eu faço é que ele já começa direto da receita líquida, tá? Ele não vai começar lá da receita bruta como a lei 6.404, tá? Ela começa lá da receita operacional bruta e aí vai haver a dedução ali, né? De devoluções, de abatimentos e de descontos incondicionais, descontos comerciais, certo? E no CPC 26 já começa direto de receita operacional líquida, tá? Aí ocorre o desconto do CMV, tá? E já vamos chegar para o resultado operacional bruto. A gente vai ter o resultado ali de equivalência patrimonial, que não tem na Lei 6.404, tá? E, além disso, a gente vai ter também destacado lá o resultado líquido das operações descontinuadas. Então, apesar de mais enxuta a estrutura proposta pelo CPC 26, você pode ver aí que ela tem algumas informações aí que são interessantes para o analista, para o investidor, certo? Além disso, a demonstração de resultado do exercício, a necessidade de divulgação de forma separada da natureza, montantes dos itens de receita e despesa, quando estes são relevantes. Então, se for relevante, tá, uma determinada conta ali de resultado, eu vou colocar ali em destaque na demonstração de resultado do exercício. Tá? E há também a necessidade de subclassificação das despesas. Tá? E aí a gente tem dois métodos, tá, de classificação da despesa. Nós temos o método da natureza da despesa e o método da função da despesa. Tá? Em virtude da legislação societária do Brasil, aqui, da Lei 6.404, a gente tem que utilizar o método da função ou o método funcional. Tá? Seguindo o método funcional, a gente vai ter pela função ali a despesa que ocorreu. Tá? Por exemplo, custo da mercadoria vendida. Ali é um grupo ali, tudo que foi gasto com a mercadoria vendida ali, a gente vai colocar nesse grupo de CMV, tá? Ele vai representar um grupo ali, vai representar uma função que foi feita. Em contrapartida,
o método da natureza, da despesa, ele vai colocar um grupo ali específico, uma despesa pela sua própria natureza ali. Por exemplo, depreciação. Então, depreciação é depreciação. Ele só vai constar o quê? As depreciações que houveram ali no período. Tá? Não a função em si. Então, de certo modo, o método da natureza ele é mais abrangente. Tá? Ele tem mais, digamos assim, mais contas. Você acabaria fazendo uma demonstração de resultado do exercício mais analítica, enquanto que pelo método da função você conseguiria fazê-la de uma forma mais sintética à medida que ela compila ali diversas contas pela natureza. Tá? Aqui é só um exemplo aqui que eu extraí do Manual de Contabilidade Societária da FIPECAF. Tá? Aí é só a título de curiosidade aí para vocês poderem observar aí os exemplos aí. Tá? Dando continuidade, pessoal. O CPC 26 destaca que outras rúbricas e contas, títulos e subtotais devem ser apresentados na DRE quando tal apresentação for relevante para a compreensão do desempenho da entidade. Tá? Então, se for necessário, se for relevante, nós iremos apresentar. Só que o que acontece? A entidade ela não deve apresentar na DRE ou nas notas explicativas rúbricas, receitas ou despesas sob a forma de itens extraordinários. Tá? Não posso criar lá despesas extraordinárias, receitas extraordinárias. Isso não pode, tá? Não é bagunçado desse jeito, não. Tem que especificar o que é. Tá? É relevante? Beleza. Se é relevante, então beleza. Vai lá e destaca o que é aquilo. Não pode colocar lá que é extraordinário, não, porque senão eu não vou saber de onde que vem essa receita ou que despesa é essa, tá? E também não se admite mais a figura de receitas e despesas não operacionais. Então, isso não existe mais, tá? Não existe mais esse negócio de receita e despesas operacionais e não operacionais. Agora, o que existe é outras receitas e outras despesas. Certo? E a única discriminação é a dos resultados derivados de atividades descontinuadas. Esses deverão ser segregados lá, né, conforme a instrução do próprio CPC 26. Continuando, pessoal, agora a gente vai falar sobre a demonstração da mutação das mutações do patrimônio líquido. Tá? Essa demonstração ela é obrigatória pelo CPC 26, não é obrigatória pela Lei 6.404, só que a Lei 6.404 determina como obrigatória a DLPA, que pode ser substituída pela DMPL. Aliás, não substituída, né? Porque a DLPA vai estar dentro da DMPL. É isso. Tá? Então, o resultado abrangente, o que vai constar na DMPL? Vai constar o resultado abrangente do período, apresentado separadamente o montante total atribuível aos proprietários da entidade controladora e o montante correspondente à participação de não controladores. Então, na DMPL vai ter essa segregação entre o que é do proprietário e o que não é do proprietário. O que é do, perdão, o que não é do controlador, o que é do controlador e o que não é do controlador, certo? Todos são proprietários. Além disso, a gente tem a separação de que, para cada componente, tá, do patrimônio líquido, os efeitos da aplicação retrospectiva ou da representação retrospectiva reconhecidos de acordo com o CPC 23. Então, se houve uma alteração na política contábil, tá, na forma de reconhecimento, nas bases de mensuração, isso vai ser aplicado retroativamente e essa divulgação deve ser feita na DMPL. Tá? Além disso, para cada componente do patrimônio líquido, deve ser feita a conciliação do saldo no início e no final do período, demonstrando-se separadamente, no mínimo, as mutações decorrentes do resultado líquido, tá? Então, que ocorreu ali na DRE, para cada item dos outros resultados abrangentes, então aqueles ganhos e perdas ali que não transitaram pelo resultado também vão ter, que foram direto para o patrimônio, também vão estar constando ali, tá? Então, de certo modo, o que for ter na DRA, tá, na demonstração de resultado abrangente, já vai constar também na DMPL, tá? Mas não é permitida a substituição da DMPL, perdão, pela DRA, certo? Além disso, de transações também, tá? Com proprietários realizadas na condição de proprietário, demonstrando separadamente suas integralizações e distribuições realizadas, bem como modificação nas participações bem controladas que não implicaram perda do controle. Além disso, pessoal, para cada componente do PL, a entidade deve apresentar, ou na demonstração das mutações do patrimônio líquido, ou nas notas explicativas, uma análise dos outros resultados abrangentes por item. Então, a entidade ela pode escolher se ela vai fazer essa análise aí, tá? Essa explicação dos outros resultados abrangentes, ela vai fazer isso nas notas explicativas ou na DMPL. Fica a gosto do freguês, tá? Além disso, o PL, por sua vez, ele deve apresentar o capital social, as reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial, as reservas de lucros e ações em tesouraria, os prejuízos acumulados, se legalmente admitidos,
os lucros acumulados e as demais contas exigidas. Deve-se ainda evidenciar o montante de dividendos reconhecidos como distribuição aos proprietários durante o período e o respectivo montante dos dividendos por ação, certo? Então, acho que aqui não convém muita explicação, né? Basicamente é a letra do próprio pronunciamento, tá? Então, PL, as contas clássicas do PL, tá? E além disso, essa evidenciação destacada aí para os dividendos, tá? Do período. Pessoal, acho que só falta as notas explicativas, tá? Eu vou deixar para concluir as notas explicativas. Posso deixar para a próxima aula, então, nosso próximo encontro, então, a gente concluir, falar aqui somente sobre as notas explicativas, tá? Ou vocês preferem fazer um terceiro bloco só para concluir isso aqui? Vai ser jogo rápido também. De questão de uns 10 minutinhos, a gente nem isso. Né? Uns 5 minutinhos, 7, a gente termina isso aqui rapidinho. Tá? Então, acho que eu vou gravar mais um bloco, então, se não houver nenhuma objeção, e a gente conclui essa parte de notas explicativas, certo? Para facilitar a realização do desafio aí, tá? Falou então, galera. Se tiver dúvida aí, pode mandar lá no WhatsApp, tá? Eu vou no grupo aqui, a gente consegue, a gente combina no grupo então, tá? Combina no grupo como é que a gente vai fazer hoje. Até logo.